É... Aí, começou a gravar. A aula de hoje é sobre citologia, que é o estudo da célula. A gente vai abordar sobre muitos assuntos dentro da citologia, então eu peço que vocês não se desesperem se vocês não conseguirem entender tudo, porque está tudo bem. A gente está fazendo dessa maneira porque o tempo é curto, né? Então a gente quer que vocês consigam aprender o máximo de conteúdo possível, mas a gente vai tentar passar então os pontos mais importantes para que vocês se sintam preparados para fazer a prova. Bom, para começar sobre esse assunto, vale a pena a gente começar explicando sobre o que é a célula, que é a nossa é como se fosse o tijolinho dos seres vivos. Então, a nossa unidade mais básica de vida, ela é uma unidade microscópica e ela é constituída principalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Mas, para a gente também discutir sobre essa parte microscópica da biologia, vale a pena a gente discutir o que é vida. Então, a gente não existe um consenso na biologia sobre o que é vida, de certo modo, mas a gente usa vários critérios para considerar algo como vida, e algum deles são a reprodução. Eles têm que ser capazes de passar seu material genético para outros seres e se multiplicar. Eles têm que ser capazes de passar por evolução darwiniana, que é um tópico que a gente não vai abordar nessa aula, mas é muito importante que eles passem por isso. Eles têm que ser compostos por células. Esse é um tópico que é polêmico, mas, de certo modo, é um consenso. E eles têm que ter nutrição. E a gente vai abordar um pouquinho sobre cada um desses tópicos. Bom, o primeiro que eu escolhi para falar sobre é a nutrição. A gente tem dois grupos maiores de tipos de nutrição, que são os seres heterótrofos, que são aqueles que eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, para eles conseguirem se alimentar, eles necessitam de outros seres vivos. E tem os seres autótrofos, que eles são seres que conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, eles pegam matéria inorgânica e transformam em matéria orgânica. E isso através de fontes de energia que vêm do ambiente. Então, por exemplo, os seres fotossintetizantes, eles conseguem produzir seu alimento através de energia luminosa. E também existem outros seres que produzem seus alimentos através de quimiossíntese. Então, eles pegam elementos químicos, aí eles quebram eles e fazem energia com esses elementos químicos, e através dessa energia que eles conseguiram, eles produzem seus alimentos. A reprodução. Na reprodução, a gente tem dois tipos, a sexuada e a assexuada. A reprodução sexuada é o que a gente imagina para a maioria das pessoas, é o mais comum que a gente imagina, né? Que é uma reprodução que ela acontece através de gametas. Então, a gente tem gameta masculino e feminino, e aí eles se juntam e eles formam um novo ser. Aí, então, quando esses dois gametas se juntam, eles vêm de seres diferentes e há mistura de material genético. Na divisão assexuada, ela é uma divisão que ela acontece através de apenas um ser. Então, ele está lá e ele se divide em dois. E esse tipo de reprodução pode acontecer de várias maneiras. A gente tem a divisão binária, a gente tem a fragmentação, esporulação e brotamento. Tem outros tipos, mas esses são os mais comuns. E nesse tipo de reprodução, a gente não tem troca de material genético. Isso é bem importante, porque troca de material genético está ligado à evolução darwiniana, que a gente vai aprender mais depois. Aí aqui eu coloquei uns exemplos de reprodução assexuada em imagem, para ficar mais fácil de entender. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem a divisão binária, que é bem comum em bactérias e seres microscópicos, que ele passa por processo de mitose e forma dois seres. Na segunda imagem é o brotamento, que vocês podem ver que é como se brotasse um mini serzinho mesmo dele. A terceira imagem é a esporulação, que é bem comum em fungos. Então, é como se fossem sementinhas de ser. Então, quando ele cai em um local propício, vai nascer um novo ser. E a fragmentação a gente vê bem comum em estrelas do mar, que é que você pega ela, você pode cortar em vários pedacinhos, e cada pedacinho é capaz de se regenerar totalmente. Então, vai acabar que, por exemplo, cortei em dois, vai gerar dois seres. Bom, também existem tipos diferentes de células.
existem as células procariontes e eucariontes. A principal diferença entre elas é a presença de carioteca, sendo que as procariontes não têm carioteca e os eucariontes têm, mas também a gente tem outras diferenças que são um pouquinho menores, mas são importantes também. Por exemplo, nos procariontes e nos eucariontes, muda o tipo de ribossomo, que é a organela responsável por sintetizar a proteína. As células eucariontes, a gente pode dizer também que elas são bem mais complexas que as procariontes, porque elas têm mais organelas, elas são mais complexas de modo geral. Aí aqui eu coloquei uma lista de várias organelas que as células eucariontes têm, e eu vou falar um pouquinho de de algumas, eu acho que eu não vou falar todas, porque é muita coisa, e eu acho que vai acabar ocupando muito tempo da aula. Mas os centríolos, eles são tipo tubinhos, e eles são muito importantes na divisão celular. A gente tem o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, que ele é responsável por por glicolizar proteína e lipídio. Esse é um processo bem importante, só que eu acho que não vale a pena se aprofundar, porque ele é bem complexo. Ele também é responsável por síntese de carboidrato e secreção celular. Então, essa informação é importante, porque se você, por exemplo, cai lá na prova perguntando sobre uma célula que é responsável por fazer secreção, então você vai lá e tem que falar que organela nela é bem desenvolvida. Então, vai ser o complexo golgiense nesse caso. O lisossomo. O lisossomo é como se fosse o estômago da célula, então quando ela ingere algum material e ela precisa que aquele material seja quebrado, é o lisossomo que é responsável por fazer essa digestão. A mitocôndria é uma organela muito importante, ela é responsável pela produção de energia. Ih, tô caminhando gás. Desculpa, gente. Então, quando a gente pensa no processo de respiração, ela está responsável pela respiração intracelular. Ela pega o oxigênio, usa ele como aceptor final, produz CO2, então ela é muito importante. O RER, que é o retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável pela produção de proteínas e síntese de fosfolipídio. Fosfolipídio muito importante, porque é o que compõe a membrana plasmática das células, que é aquela capinha que envolve as células, e também a glicolização inicial de glicoproteínas. Então, aquele processo que o complexo de Golgi faz, que é a glicolização de proteínas e lipídios, começa no retículo endoplasmático rugoso. A gente tem também o retículo... Opa, alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria pedir por favor, né, para repetir a diferença da célula eucarionte para procarionte, que eu não entendi direito. Claro, perdão. Rápido. Perdão, eu falo um pouco rápido, pode me parar, viu, gente, por favor. Ok. As células eucariontes, elas possuem uma coisa que é a carioteca, que é uma membraninha dentro da célula que vai conter o DNA da célula. Então, tipo, o DNA da célula eucarionte fica todo contido no núcleo celular. E o núcleo celular é delimitado por essa carioteca. Nos procariontes, eles não possuem essa carioteca, então o DNA deles fica espalhado por toda a célula. Aí, eu vou pegar uma imagem aqui, rapidinho, só para vocês conseguirem ver. Eu devia ter colocado nos slides mesmo, perdão. Aqui, ó. Aqui, vocês conseguem ver já? Sim. Então, essa parte em laranja mais escura é a membrana plasmática, essa parte amarelada aqui é o citoplasma, e essa parte bem amarelada, que nem a membrana plasmática, é a carioteca. Então, dentro dela vai estar o DNA, e isso a gente chama de núcleo. E aí, no caso, as células procariontes não têm isso. E essa é uma célula eucarionte. Ok. Alguma dúvida enquanto às organelas? Ih, eu não falei sobre a lisa, né? O REL é o retículo endoplasmático liso, e aí ele é responsável pela produção de esteroides, fosfolipídios e ácidos graxos. Então, tipo, se você for olhar, tudo isso aqui está relacionado a lipídio, esteroide, fosfolipídio, ácidos graxos. Então, ele é responsável por produzir a gordura, entre aspas. E ele também degrada substâncias tóxicas.
Os ribossomos, que eu já tinha comentado antes, eles são uma organela muito importante, porque eles são responsáveis por produzir as proteínas, e ele é encontrado solto no citoplasma, ele é encontrado em associação com o retículo endoplasmático rugoso, por isso que ele recebe esse nome, porque ele vai ter vários ribossomos, e ele tem esse aspecto de rugas, e então eu vou explicar mais para frente melhor, então acho que eu não vou me aprofundar agora. O vacúolo é uma organela exclusiva de células vegetais, porque é uma célula que é responsável por manter o equilíbrio osmótico dentro das células vegetais. Então, por exemplo, se a célula vegetal está num ambiente com muita água, o vacúolo vai se encher de água e vai fazer um processo de transporte ativo e vai expulsar essa água para manter o equilíbrio osmótico. Os plastos é porque tem vários plastos, né? Mas o mais conhecido é o cloroplasto, então eu vou falar só sobre ele. Mas ele é responsável por muitos processos e nas células vegetais ele é responsável pela fotossíntese. E ele também é o que dá a cara verde das plantas, porque ele tem vários pigmentozinhos que são verdes. Os peroxissomos, eles são responsáveis por degradar uma molécula que eu esqueci o nome, calma aí. São mais os ácidos graxos. Desculpa. Não, perdão. Ele é responsável por oxidar os ácidos graxos, mas ele é muito importante também, porque ele consegue degradar o peróxido de hidrogênio, que é um composto que, às vezes, a mitocôndria produz, e é um composto tóxico. Então, ele faz um papel muito importante para a célula não ser danificada por esse composto. Bom, agora que a gente deu uma passada rápida sobre as organelas, células eucariontes, procariontes, a gente vai falar sobre os CHOMPs. Os CHOMPs, eles são os elementos químicos principais que compõem os seres vivos. E então, essa sigla, ela representa o símbolo deles na tabela periódica, né? Então, é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Eles são muito importantes porque eles são os tijolinhos do que a nossa célula é composta. Porque, tipo, o que eles produzem, né? Eles são responsáveis pela composição das nossas proteínas, dos nossos ácidos nucleicos. O que é um ácido nucleico? É o composto que produz o nosso DNA, por exemplo. Ele é responsável pelos carboidratos, ele é responsável pelos lipídios, pelas vitaminas. Então, tipo, basicamente tudo que você pensar que uma célula é composta, os CHOMPs vão estar envolvidos. Por isso que é muito importante a gente saber deles. Bom, eu separei um slide só para falar sobre a membrana plasmática. Ela é muito importante para a célula, porque ela protege a célula do meio, né? E ela também é responsável por regular o meio externo do meio interno. Então, a gente vai ter a osmose, por exemplo. A osmose é uma força química que existe, que a gente... Como é que eu posso explicar? Vamos lá. A gente tem um oceano, por exemplo. A gente sabe que o oceano ele tem muito sal. Mas a gente tem vida no oceano. A gente tem vida microscópica, tem vida macroscópica. E a osmose vai estar agindo sobre esse meio, porque uma célula ela não pode ter muito sal. E o meio externo vai ter muito sal. Então vai existir uma força para que esse sal do meio externo entre na célula. E então essa célula que vive nesse meio que tem muito sal, vai estar o tempo todo sofrendo essa osmose para o sal entrar. E a membrana plasmática faz esse papel para o sal não poder entrar. Então existem vários mecanismos de transporte que a gente pode explicar aqui para que exista essa regulação, para que a vida seja favorável para a célula, né? Então, por exemplo, nesse caso do sal, caso a célula precise de sal, ela vai poder fazer um transporte passivo, perdão. Porque se ela está precisando de sal e tem muito sal no ambiente, é só ela permitir que esse sal entre. E ela não precisa gastar nenhuma energia para esse sal entrar. Então, a gente conhece isso como transporte passivo. Mas se, por exemplo, ela precisa de uma vitamina específica,
que está lá nesse meio e tem pouco. Então, ela precisa exercer o transporte ativo para conseguir capturar essa vitamina. Então, o que ela precisa fazer para capturar essa vitamina? Ela vai precisar gastar energia. E a partir do momento que uma célula gasta energia para conseguir fazer alguma coisa, seja para expulsar, seja para conseguir, a gente vai chamar isso de transporte ativo. Opa, perdão, pulei dois. Eu sei que essa é uma parte complicada. Aí alguém quer perguntar alguma coisa? Você pode dar só um resuminho de novo sobre o que é membrana plasmática, por favor? É que eu não entendi muito bem. Claro, perdão, acho que eu não expliquei bem mesmo. A membrana plasmática é uma membrana com fosfolipídios, então ela vai ter uma parte que é composta por fósforo e outra parte que é composta por lipídio. E aí a parte que é composta por fósforo, ela fica ligada com a água. E a parte que é composta por lipídio fica para dentro. Só que essa é uma camada como é que é a palavra? Você lembra isso? É fosfo-bilipídico? Como é que fala? Bilipídico. Sempre esqueço também, é super confuso, mas acho que é fosfobilipídico. Deixa eu ver se encontro uma imagem também, rapidinho, para ficar mais fácil. Eu acho que uma vez eu tinha escutado que é bifosfolipídica. Isso, bifosfolipídico. Isso, erramos só a ordem das coisas, mas é isso mesmo. Aqui, eu vou compartilhar aqui rapidinho. Só para saber, o fósforo fica em contato, a água e o lipídio fica para dentro? É isso? Isso. Aí essa imagem aqui dá para ver. Essa partezinha em cinza, ela é o fósforo. Então, tipo, para cá tem água e para cá vai ter o citoplasma, que tem muita água também. E essa parte em amarelo, ela é o lipídio. E isso é muito importante, porque essa membrana, ela fica meio que passeando, assim, entre ela. Então, a gente chama isso de mosaico fluido. E essas coisas coloridas aqui que a gente está vendo são as proteínas que ficam na membrana. E aí elas são responsáveis por ajudar nesse processo de transporte que eu falei. Então, por exemplo, se uma molécula é muito grande, ela vai precisar passar por uma proteína, porque ela não consegue atravessar a membrana sozinha. Então, se ela quer fazer um transporte ativo, por exemplo, ela vai precisar de uma proteína que seja capaz de conseguir pegar essa molécula que ela precisa e ATP. Aí ela vai consumir o ATP, vai mandar a molécula para fora ou para dentro, né? Dependendo do que ela precisar. Bom, o núcleo celular, como eu já expliquei anteriormente, ele fica dentro da célula, ele é delimitado pela carioteca, e ele também tem uma camada lipoproteica que fica protegendo ele. E aí ele tem vários poros para conseguir se comunicar com o resto da célula. E aí a gente vai ver por que ele tem esses poros. Bom, o DNA e o RNA são muito importantes para a célula. E por que o DNA é tão importante, né? Porque ela faz basicamente duas funções. Ela armazena e ela transmite as informações genéticas. Aí por que isso é tão importante? O fato de armazenar está muito relacionado à evolução darwiniana, que a gente comentou. Então, é através dele que a gente vai passar a informação genética para os nossos descendentes, e assim vai acontecendo. Eu vou evitar aqui de falar muito para não me aprofundar nessa parte, deixar mais confuso ainda. Mas o que vale a pena para a gente agora é o fato dele transmitir a informação genética para a própria célula, né? E a gente tem que pensar de que maneira que ele faz isso. Existe um mecanismo que é a transcrição, e a transcrição é a transformação do DNA em RNA. E aí, de que maneira que ele faz isso? Ele pega, aí vão ter proteínas que vão ler o nosso DNA e vão transformar em RNA. Aí esse RNA, ele vai para a célula e ele vai para os ribossomos. Aí lá nos ribossomos, eles vão ler a molécula de RNA e eles vão, de acordo com que a mensagem dessa molécula de RNA estiver falando, eles vão produzir uma proteína X para fazer aquela função que a molécula de RNA meio que falou para ele. É complicado a gente usar esses termos de intenção, assim, porque a célula ela não tem vontade, entre aspas. É tudo uma série de processos químicos que acontece que
a reação, tipo, ela tende para acontecer aquilo, sabe? É um pouco complicado de pensar nisso, mas é importante. Tipo, a célula, ela não pensa, sabe? As coisas acontecem por motivos e a gente aprende na graduação. Nem tanto, porque eu não sei direito. Ai, calma aí, eu acho que tinha mais coisa para falar. Ih, tinha. O DNA, ele é composto de nucleotídeos. E o que é um nucleotídeo? Ele é o tijolinho do DNA. E aí ele é composto por 3 coisas que é importante a gente saber. Ele é composto por um radical fosfato, ele é composto por um açúcar. Aí esse açúcar ele pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. E aí isso dá o nome de cada um, né? O DNA ele é desoxirribose, por isso que tem o D, e o RNA ele tem a ribose, por isso que é o R. E além disso, ele também tem um grupo nitrogenado. Aí esse grupo nitrogenado é importante a gente saber. E eles são 4 para cada um deles. No DNA, a gente tem a adenina, a timina, a citosina e a guanina. E no RNA, a gente tem a uracila, adenina, guanina e citosina. Então, a gente deu para perceber que muda só uma base, né? Em vez de timina, a gente tem uracila no RNA. E aí é importante a gente saber disso, porque são as bases, através das bases nitrogenadas, que a gente tem essa fita dupla aqui. Então, aqui nesse meio, aqui desse lado vai ter uma base nitrogenada e aqui vai ter outra. E aí, por isso que tem essa ligaçãozinha. E por que é importante a gente saber o nome das bases nitrogenadas? Porque a base nitrogenada adenina se liga só com a base nitrogenada timina. Então, a gente, tipo, sempre que tiver uma adenina aqui, vai ter uma timina aqui. E a mesma coisa acontece com a citosina e a guanina. Aqui a gente vai ter uma citosina, então aqui desse lado a gente vai ter uma guanina. Pode parecer difícil isso, mas é bem simples de pensar. E uma coisa que me ajudou a decorar na época de ensino médio foi pensar na frasezinha. A água tônica, cerveja gelada. Então é só você pegar a primeira letra de cada um deles. A água tônica, adenina, timina, cerveja gelada. Citosina, guanina. E é importante essa frasezinha ser nessa ordem, porque não dá para inverter. Tipo assim, você até consegue fazer água gelada, mas não dá para fazer cerveja tônica. Então, tipo, é fácil de você lembrar qual se liga com qual. Alguma dúvida, gente? Não, tranquilo. Bom, acho que... Nossa, gente, eu vou muito rápido, desculpa. Tudo bem, tá ótimo. A gente tem o metabolismo também na célula. E aí, o que é o metabolismo, né? O metabolismo são os processos que a célula faz para conseguir se manter viva. E a gente pode dividir o metabolismo em 2 partes. O catabolismo e o anabolismo. O que é o catabolismo e o anabolismo? O catabolismo é quando, por exemplo, uma célula pega e consome alguma molécula. Aí, quando ela consumiu essa molécula, ela vai pegar e vai destruir aquela molécula e vai aproveitar as coisas que aquela molécula forneceu. Então, por exemplo, para a gente produzir proteína, a gente precisa de peptídeo. Então, eu vou consumir uma proteína grandona, aí eu vou destruir aquela proteína, e aí ela vai me gerar vários peptídeozinhos. E aí eu posso pegar esses peptídeos e fazer outra proteína. Isso é importante porque eu posso produzir a proteína que eu quiser, sabe? Com esses peptídeos. Mas, tipo, não é só com isso que a gente faz, sabe? A gente faz isso com lipídios, a gente faz isso com carboidratos. E aí é importante a gente pensar também que para a gente ter uma proteína, ela tem várias ligações químicas. E quando a gente destrói isso, a gente está quebrando essas ligações. Só que quando a gente quebra, a gente consegue gerar energia também. E aí a gente transforma essa energia em ATP, que aí é uma maneira de utilizar essa energia em outro lugar. Então a gente pega, quebra, gerou um ATP. Aí eu quero fazer um processo que gasta ATP, eu tenho esse ATP para gastar. Então é assim que você tem que pensar em catabolismo, como quebra. O anabolismo é a síntese, então. Aí para síntese, por exemplo, eu pego, aí eu quero fazer a proteína X. Aí eu pego aqueles peptídeos que eu consegui no meu catabolismo, só que para eu fazer as ligações, eu preciso gastar energia. Então eu vou pegar a energia que eu consegui no catabolismo
vou usar no anabolismo e vou gerar essa proteína que eu quero. Pá, aí é o anabolismo. Então, esse processo é meio que cíclico, como a gente pode ver, catabolismo, anabolismo, catabolismo, anabolismo, e aí, dessa maneira, a gente consegue fazer com que a gente se mantenha vivo. Bom, eu acho que essa já é o slide final, mas é muito importante também, que é a divisão celular. A gente viu que nos seres unicelulares é uma maneira que eles conseguem utilizar para se reproduzir, que é a fissão binária. Mas a divisão celular, ela também pode ser usada para seres mais complexos, para outras... com outros objetivos, né? Então, vamos lá. Quando você se corta e você tem essa regeneração, é através de divisão celular que a gente vai restaurando o nosso tecido. As nossas células pegam, vão se multiplicando, e aí elas conseguem restaurar para a maneira que estava anteriormente. Esse processo que a gente fala de divisão celular, a gente chama de mitose. Então, para dar uma definição mais bonitinha, a gente pode falar que é uma célula mãe que gera duas células filhas que são geneticamente idênticas. Então, todo o DNA que tem na célula mãe vai ter nas duas células filhas. Tem várias partes que faltam explicar, tipo, tá vago mesmo, só que aí a gente colocou explicadinho bonitinho na apostila, e aí vocês vão poder ver o passo a passo de como acontece essa mitose. Existe também outra divisão celular, que é bem mais específica, que é a meiose. A meiose, ela é uma divisão celular onde uma célula-mãe produz células filhas com metade do DNA inicial. Um exemplo muito importante para a gente entender o porquê que existe a mitose é quando a gente produz os nossos gametas, então o espermatozoide e o... Meu Deus, esqueci o nome. O gameta feminino, eles vão ter metade do material genético. E por que isso é importante? Porque quando eles se juntam, cada um vai ter metade, então eles vão se juntar e vão ter o material genético inteiro. E aí você vai misturar o DNA de dois seres e vai produzir um ser novo. Então isso é muito importante porque aumenta a variabilidade genética. Lembrem-se disso, variabilidade genética é muito importante, porque a gente vai ter uma diversidade maior de seres, e aí com uma diversidade maior de seres, a gente consegue perpetuar a espécie de maneira mais eficaz. Porque, por exemplo, se tem uma doença que afeta só uma parte da população, a outra parte vai sobreviver. Só que se todos os seres daquela população forem iguais, e uma doença surgir, e ela afetar eles, todos eles vão morrer, sabe? Então, variabilidade genética é muito importante. Eu acho que eu acabei, mas, por favor, façam perguntas. Eu sei que tem muita coisa. Gente, essa matéria ela é muito densa, né? Tipo, é muita coisa para explicar em uma aula só. Então, sim, algumas coisas vão ficar meio confusas e por isso é tão importante que vocês leiam a apostila, façam perguntas aqui ou façam perguntas, se vocês se sentirem tímidos ou alguma coisa, pelo nosso Zap ou pelo grupo, quem está no grupo de biologia, enfim. Eu só queria compartilhar uma coisa que eu acho muito legal e que me ajudou muito a entender como os corpos funcionam. Sim, é muita coisa, é muita informação. É porque célula, parece que é algo super pequenininho, mas é literalmente como a gente funciona, né? Então, enfim, é algo que me ajudou muito a entender como a gente funciona, enfim. É que o DNA, ele segura todas as informações sobre o nosso ser, né? Enfim, a cor do nosso olho, a cor do nosso cabelo, a cor de, tudo, enfim, como a gente é. Mas ele também vai segurar as informações sobre como fazer tudo. Então, por exemplo, você precisa digerir a sua comida. E no seu DNA vai estar essa informação de como produzir o ácido para soltar no seu estômago, isso e aquilo, enfim, todas essas coisinhas que vão fazer você funcionar bem, né? Então, eu acho isso muito interessante. E o jeito que é feito, eu acho que o Wash falou, mas, enfim, tem, né, o DNA, a fita de DNA, e aí ela é lida,
né, lida, porque ela tem um código específico lá, secreto, que só fitas de DNA e RNA conseguem ler, que vai ser lida pelo RNA, e aí a partir disso, esse RNA ele vai para fora do núcleo, né, através daqueles poros que vocês viram do núcleo celular, muito importantes. Aí vai chegar no... Exato, ali, ó, os porozinhos. Aí vai chegar no citoplasma, que é a parte, enfim, geral da célula, né, onde fica tudo. E aí esse RNA, ele vai se associar com algumas proteínas e vai se transformar num ribossomo. Aquela organela que a gente sempre escuta, assim. E aí esse ribossomo, ele vai participar da síntese, né, da produção das proteínas que vão meio que regular o metabolismo da célula. Então, até, por exemplo, o metabolismo, que foi algo que a gente viu, vai ser regulado pelo DNA. Tipo, tudo. Se vocês pensarem em qualquer coisa que aconteça no corpo, essa coisa é comandada pelo DNA. Por exemplo, no exame de DNA tem como dar erro se a pessoa tiver o tipo sanguíneo da outra pessoa? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Eu fiquei um pouco na dúvida também na pergunta, só que eu acho que a gente, tipo, tem que pensar que o exame de DNA, ele carrega muito mais coisa que só o tipo sanguíneo, sabe? Então, tipo, vai ter muitas informações específicas daquela pessoa, e aí a gente consegue tipo, falar, essa pessoa é essa, porque, tipo, é único o seu código genético. Mas pode falar, por favor, para... Então, foi nesse sentido mesmo que eu pensei, né? Porque vamos supor, né? Hoje em dia, né? Tanto escândalo que tem de pessoas que querem ser reconhecida a paternidade, às vezes por óbito, às vezes por N situações, né? E aí vamos supor que aquela pessoa ali seja O positivo e a pessoa que ele se diz, né, ser pai fosse O positivo também. E nesse sentido não tivesse nada a ver. Mas você respondeu a minha pergunta. Obrigada. Minha dúvida. Então, isso do sangue também é muito, muito interessante. Tipo, na aula que vem a gente vai ver que vai ser a aula sobre genética e evolução. Aí a gente vai falar um pouco melhor sobre todas essas coisas. Mas a gente vai ver um pouco mais sobre todas essas coisas e vai entender como o sistema ABO, tipo, funciona o sistema ABO do sangue, né? Quer dizer, funciona nessa questão de genes e propagação e de pai para filho, enfim, como todas essas coisas funcionam, mas é muito, muito interessante mesmo, é algo bem curioso quando a gente vê, fica meio tipo, nossa, uau, é bem massa. Mas, desculpa, gente, a família barulhenta. Mas tem alguma questão específica, algum ponto assim mais pontual? Isa, eu queria perguntar, quer dizer, eu não sei se eu entendi, mas eu entendi mais ou menos. Então, tipo assim, o DNA e o RNA, eles, além de conter as informações, eles têm também as funções. E eles, tipo, eu não sei se eu já entendi isso, mas mais ou menos, aquelas letrinhas lá, o A, T e o G, essas letrinhas, elas que são o tipo código para fazer essas funções, certo? Certo, é isso mesmo. Não, exato. Elas vão ter a sequência dessas letrinhas. É como se fosse, tipo, uma palavra, né? Na língua do DNA, que eu acho bem engraçado isso. Porque, enfim, eles têm esse código que é universal para todas as espécies, os seres vivos que existem. Esse código genético, ele vai ser meio que, enfim, possível de ler, né? E aí essa sequência de letrinhas vai passar uma informação. Então, por exemplo, A, T, G, C, blá, 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 blá. Vai estar escrito basicamente: produza a proteína X aqui agora, porque a gente precisa fazer isso na célula, entendeu? A gente precisa quebrar essa molécula de glicose que essa pessoa acabou de comer. Lembra da glicose? A gente falou na aula de ecologia sobre ela. A gente falou também na aula de botânica sobre ela. Então, entendeu? Aí vão ter todas essas informações que vão estar realmente guardadas nessa sequência. Deu pra entender? Sim, entendi agora.
Eu acho que para ficar mais fácil, eu acho que vale a pena a gente explicar até mais aprofundado, né? Tipo, como acontece? Ele pega, aí ele transforma o DNA em RNA, aí esse RNA vai lá para o citoplasma, e aí o ribossomo começa a ler esse RNA. Aí como é que ocorre a leitura do RNA? Ele lê por trincas de nucleotídeos. Então, vamos supor, a gente tem lá o AAA. Aí o AAA, ele é responsável por trazer um aminoácido X. O aminoácido, o que que é, né? Ele é o tijolinho da proteína. Então, ele vai colocar o aminoácido X lá. Pá. Aí ele lê a próxima trinca. Aí ele coloca outro aminoácido. Aí, tipo, esse processo é enorme, assim. Então, vai colocando vários aminoácidos. Tá. Aí, quando ele tiver vários aminoácidos, tudo tijolinho. Mano, é incrível, sério. Aí, quando ele tiver um monte de aminoácido, ele vai ser capaz de formar a proteína. Aí eu posso explicar um pouquinho mais, só que aí já entra numa parte que eu não entendo tanto. Eu posso até compartilhar com vocês uma. Posso compartilhar, Wash? Eu não sei. Acho que dá para compartilhar duas coisas ao mesmo Claro, tempo. pode compartilhar. Quando você compartilha, o meu meio que fica pequenininho. Que é da aula que eu dei faz tempo, que a gente teve um pouco mais de tempo para, enfim, analisar cada uma dessas coisas. Mas é muito interessante ver que aqui é a fita de DNA, né? Enfim, ela vai se condensando, ficando menorzinha, assim, até formar o cromossomo, que é aquilo que a gente sempre escuta falar, né? Enfim, escuta como tudo isso acontece e tudo mais. E aí, enfim, o que vai acontecer é que essa fita aqui... Ai, que foto feia da fita, hein? Será que tem uma foto mais bonita? Aqui, Eva. Ela vai, tipo... Ela tá aqui, né, no cromossomo. Ela vai se desespiralando, vai formando essa cromatina aqui, né? Que, enfim, é essa fita mais sozinha. E aí, o RNA, ele vai conseguir ler essas partes que não estão emboladas, né? E aí, a partir disso, ele vai conseguir fazer essa transcrição. Então, eu achei muito interessante quando eu descobri essas coisas, eu fiquei tipo, nossa, então é realmente tudo por aqui, né? Tipo, essas... Porque a gente vê, né, a hélice dupla retorcida, né? Que é essa imagem que a gente tanto vê. E na hora da leitura, ela vai se distorcer e aí ela vai ser aberta. Tipo, então aqui no meio, tem até, acho que no slide do Wash estava melhor, mas ela vai se distorcer e aí ela vai abrir. E aí vai entrar o RNA no meio para ler. Então, enfim. Ai, gente, eu acho biologia mágico, entendeu? Porque do nada você tem uma fita e aí você tem uma pessoa gigante, entendeu? Eu sou gigante. Olha o tamanho disso, é minúsculo. Maravilhoso. Mas é isso. Me empolguei. Sobre a pergunta, sim, o DNA é como a biometria, cada um tem o seu. As únicas pessoas que têm igual são pessoas gêmeas, só que o DNA também muda com a vida, sim. Então, com o decorrer da vida, eles vão se diferenciando um pouquinho só, mas se diferenciam. E é muito legal. É difícil de imaginar uma coisa que seja exclusiva sua, né? Mas é um processo muito incrível, assim, de mistura, de embaralhamento. Nossa, quando vocês lerem, inclusive, meiose, vocês vão ver a maneira de como a gente deixa o nosso DNA mais misturado para que gere um ser diferente, mais diferente da gente, sabe? É muito legal isso, sério. Então leiam a apostila. Aproveitando que a gente tá falando disso, tipo assim, você falou assim que cada ser tem seu próprio DNA, certo? Certo. Então, os seres que fazem reprodução assexuada, então, tipo assim, não entendi essa parte. O ser que vai brotar, no caso, não tem o DNA igual? Ele tem, no caso. Quando eu falo que cada um tem o seu, é nós humanos, no caso, né? Mas quando ele faz mitose, ele é um ser unicelular, faz mitose, ele realmente gera um clone dele. É um ser igualzinho a ele. E por isso que os seres mais complexos sempre acontece reprodução sexuada. Porque aumenta a variabilidade genética, então é algo que foi sendo selecionado com o decorrer do tempo, sabe? E então é uma coisa que tem a ver com evolução, de novo. Entendi. Valeu.
Então, é exatamente isso. Os seres assexuados não vão ter essa variabilidade genética, que é tão importante para a sobrevivência. Até, tipo, por exemplo, se a gente for pensar um pouco mais longe, até o nosso sistema imune, né, ele é composto por essas... pelo nosso código genético, né? Então, enfim, tem uma característica que, enfim, foi passada de mãe para filho, que tem uma certa imunidade desse jeito. Então, por exemplo, como é que eu vou poder explicar isso? A sua mucosa, a sua boca, ela tem várias propriedades imunológicas, né? Então, por exemplo, se entram bactérias inicialmente, algumas dessas bactérias vão morrer na nossa boca mesmo. Por isso a gente não está sempre doente, né? Mas algumas não, alguns micro-organismos, né? Não necessariamente bactérias, mas alguns vão morrer na nossa boca e alguns vão entrar. Por exemplo, o coronavírus, ele não morre na nossa boca. Por isso, a gente tem que se proteger com máscara para ele não entrar na nossa boca. E no nosso nariz, né? Que também é uma mucosa. E aí, por exemplo, algumas pessoas vão ter uma imunidade específica para uma certa doença e algumas pessoas não vão ter essa imunidade específica a uma certa doença. Tem até um tópico que eu acho muito interessante dentro da biologia, que é aquilo dos feromônios. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Se alguém já ouviu falar, dê um alô aí. Que é aquilo que, por exemplo, a gente... inatamente, né, sem saber, a gente é atraído por pessoas que têm um sistema imune que tem feromônios, né? E o que são esses feromônios? Esses feromônios, eles vão ser meio que uma manifestação do sistema imune da pessoa. Então, se uma pessoa tem um sistema imune muito diferente, você automaticamente vai sentir o cheiro dela e vai ficar tipo, vou me reproduzir com essa pessoa, porque isso vai significar, eu sei, é muito doido, mas tipo, isso vai significar que a nossa prole, os nossos filhos, vão ser imunologicamente mais fortes do que eu sozinho. Entendeu? Eu sei que, tipo, confusão e doideira e parece que não faz muito sentido, mas até nisso o nosso corpo é regulado, gente. Pelo amor de Deus, olha isso. O cheiro da pessoa vai mostrar o sistema imune dela e aí você vai falar... Você não, né? Você não vai falar, vai ser algo obviamente inconsciente. Você não vai saber que o sistema imune da pessoa é diferente do seu. Mas tem muito disso. Porque quando eu aprendi, eu também fiquei tipo, meu Deus do céu, que loucura. Eu tô meio rouca, gente. Desculpa, não sei se vocês notaram. Mas Vocês estão conseguindo entender, gente? É que eu tô com medo que às vezes eu me empolgo, né? E aí, você já sabe, do nada a gente tava falando de DNA e eu tô falando agora de feromônios e se atrair por pessoas com um sistema imune diferente do nosso. E é isso, é sobre. Mas olha, a aula já tá acabando e eu queria aqui deixar um lembrete da importância de vocês irem nos plantões, né, nas aulas de resolução de exercícios, porque, enfim, exato, o charme da pessoa tá no cheiro. Exato. Porque aí a gente vai conseguir resolver os exercícios e ver como isso se aplica, como isso é cobrado, das diferentes formas, como a gente consegue, enfim, entender isso de fato. E uma novidade, gente, vocês têm uma plantonista nova, além da Kel e da Thay, que eu acho que vocês já conhecem, quem frequenta os plantões aqui, ó, tô de olho, hein? Sei todo mundo que vai, todo mundo que não vai. Exato. E vocês vão ter uma nova plantonista, o nome dela é Bia, ela é uma fofa, vocês vão amar. E é isso, façam os exercícios, leiam a apostila, logo a gente posta lá no Classroom. E falem no grupo de estudos de biologia, que a gente ama conversar com vocês, sério. Tipo, faz o nosso dia, é até engraçado. Quando vocês mandam mensagem lá. Quem não tá e quiser entrar, manda aqui no chat que eu mando o link do grupo para vocês entrarem. E, enfim, é isso. Alguém tem mais algum comentário? Calma aí. Eu vi que é até 10h55. Eu queria explicar uma coisa rapidinho. Eu já achava que já tinha que acabar, eu tava correndo. Eu também. Eu fiquei, eu queria explicar uma coisa. Eu acho que é importante a gente lembrar
que, tipo assim, a gente falou que os seres unicelulares, quando eles fazem mitose, ele não tem aquela variabilidade genética, né? E é verdade, só que a gente tem que pensar que eles têm variabilidade genética também de outras maneiras. Um tipo de variabilidade genética que acontece é quando, por exemplo, ocorre uma falha na duplicação do DNA. Então ele está lá duplicando o DNA e aí em algum momento ele meio que se confunde e troca uma base. E aí o nome que a gente dá isso é mutação. E aí então o que aconteceu? Ele mutou e aí ele clonou aquele DNA de maneira errada, então aquele ser que ele vai produzir vai ser diferente. Então é importante a gente saber que ocorrem mutações. É bem aprofundado isso, mas a gente nunca sabe o que a galera do Enem vai cobrar. Mas é importante comentar também que existe a troca de material genético horizontal. Quando a gente tem esses nossos filhos, entre aspas, né? Ele é a vertical, a gente chama isso, né? Então, tipo, tá o pai, aí filhinho, aí neto. Sim, falha gera variabilidade genética. É complicado a gente pensar nisso, e tipo assim, quando a gente tem falha, provavelmente vai dar câncer, sabe? E isso é triste. Só que existem falhas que podem ser positivas, e é bem complicado se aprofundar nisso, mas é importante que vocês saibam. Tipo, se for uma falha positiva, ele vai começar a ser selecionado. A variabilidade horizontal, ela acontece por meio de agentes patogênicos. Então, por exemplo, se um vírus infecta uma bactéria e depois ele infecta outra, ele vai deixar um pouquinho de material genético dele lá. E isso vai fazer com que a prole seja diferente também dessas bactérias. Então, é importante a gente saber desses mecanismos. Sim, gente, os seres vivos, eles encontram coisas meio malucas para sobreviverem, que é lindo. É que realmente, Andrew, é muita coisa. Serelepes, exatamente. É isso. É que é muita coisa. Se vocês quiserem, se vocês quiserem não, enfim, a gente vai postar a apostila com tudo, mas assim, já avisando de antemão que é uma apostila bem densa, tipo, tem bastante coisa lá. E é bom, né? Porque, enfim, aí vocês conseguem ver cada um desses tópicos mais detalhados, vocês veem o que vocês têm mais dúvida, ou que vocês entenderam bem, enfim, se vocês realmente entenderam bem. A apostila vai estar no tópico de citologia, vai estar no tópico aula 25/9, né, que é o dia de hoje. E aí vai estar lá a apostila, o PowerPoint que o Osh apresentou e o formulário com as questões para vocês resolverem. Sim, exato. A Khan Academy é maravilhosa, gente, porque, enfim, como é muito conteúdo, tipo, muitas vezes até a gente não consegue cobrir tudo, sabe? Enfim, sobre esse tópico, porque é realmente muita coisa, sabe? Citologia é um mundo inteiro diferente. Tipo, pra vocês terem uma ideia, a gente passa, assim, muito tempo estudando isso na faculdade. Enfim, então, não hesitem em procurar conteúdo adicional, mas tenham certeza que é de uma fonte boa, né? Tem isso, tem essa questão. Eu acho que tem mais alguma coisa a falar. Não, o mundo começou a cair aqui só, então vou evitar de ver o microfone. Tá Nossa, caindo granizo. gente. Tá chovendo muito, começou a chover do nada. Tá chovendo aí na casa de vocês também? Sim, nossa, começou a trovejar muito, do nada, tipo, muita